Vamos seguir o nosso evento. Como sempre, vou pedir para todos depois também, se tiverem um tempinho, passar nos estandes, né? Novamente. A gente vai ter uma pausa daqui a pouco para um café da tarde em relação... Depois do almoço, né? Dá aquele soninho, mas a gente vai ter uma palestra antes. Calma, segura o coração. A nossa próxima palestrante é a doutora Tatiane Oliveira, coordenadora de Vigilância da Saúde na Covisa. É com muito prazer que a gente recebe ela aqui. Seja muito bem-vinda. Já entregaram o microfone. Entregaram. Boa tarde a todos. Gente, tem acho que alguns anos que eu faço isso e toda vez eu fico nervosa. Estou aqui com o coraçãozinho acelerado, mas vamos natural, lá. Eu no início fico, depois vai caminhando, não, depois né? a gente relaxa, mas natural. Agora, assim, toda vez que eu tenho que subir, eu fico... O início então, dá uma acelerada no coração, né? Mas tá bom. O apontador, por favor. Obrigada. Então, boa tarde, pessoal que está aqui presente, pessoal que está pelo YouTube. Peraí, deixa eu me organizar. Foi. Então, eu sou Tatiana, sou farmacêutica, estou há alguns anos atuando na vigilância sanitária já, né? 14, indo para o 15º ano já fazendo inspeções de boas práticas de fabricação em medicamentos e insumos farmacêuticos. Eu iniciei a carreira nisso, e aí, ao longo de todo esse período, na saúde pública, a gente foi galgando algumas atividades, na verdade, agregando, né? Eu sempre falo, quando a gente trabalha dentro do SUS no público, você nunca perde atividade, né? Você só agrega. Estou parecendo aqueles comerciais do Bombril, 1001 utilidades, 1001 frentes, mas é sempre muito satisfatório o que a gente faz no SUS. E, além, né, de todas essas atividades, atualmente eu estou à frente do Núcleo de Vigilância de Medicamentos aqui no município, então eu sou responsável aí por organizar toda a cadeia de medicamentos, os inspetores que atuam nisso nos diferentes segmentos, né, incluindo o comércio varejista até a parte de fabricantes. E aí, nas horas vagas, eu participo também das fiscalizações nos fabricantes. E vocês me deram uma missão bem difícil hoje vir aqui, né? Porque eu estou depois de 4 palestras que, né, sem comentários, então eu vim só falar oi para vocês e vou falar tchau, porque eu já não tenho mais o que falar. Né, foi Vinícius, teve Isaac, né? Não, gente, só teve Fera, já falaram tudo que eu tinha que falar aqui. Mas vou tentar contribuir, né? Acho que é sempre... Eu sou muito partidária desses momentos, eu participo desses tipos de evento, de palestras, acho que desde 2017, porque eu acredito muito no poder da troca do conhecimento. Acredito que cada um aí nas suas diferentes esferas, a gente está todo mundo aí trabalhando, cada um na sua particularidade, mas para trazer produtos e serviços com qualidade para a população. E aí eu venho hoje trazer, então, um pouquinho, né, da minha experiência profissional, do que já foi visto quando a gente fala de não conformidades, como é que isso impacta dentro do ciclo de vida do produto, né, de um sistema de qualidade farmacêutico efetivamente implementado, como isso vem evoluindo, quais são as expectativas que a gente tem para o futuro, né? O que será que a gente tem que se aprimorar. E aí a gente vai falar um pouquinho, né? Vai trazer a parte que não é novidade, os fundamentos técnicos e regulatórios, os desafios. Eu vou trazer um panorama mais geral das não conformidades ao longo aí da implementação do marco regulatório da 301 de 2019. E aí, por que esse marco regulatório, né? A gente sempre trabalha muito a partir da 301? Porque ele é a partir da 301 que eu tenho a harmonização com os guias, efetivamente, do ICH Q9, Q10, com os guias do PIX, e aí a gente começa a ter o que a gente fala de convergência regulatória com outras entidades regulatórias internacionais importantes, né, como Organização Mundial de Saúde, União Europeia, Health Canada, FDA, entre outros. Então, o que a gente discute aqui de não conformidade, né, os problemas que a gente tem aqui, por incrível que pareça, não é diferente do que acontece lá fora. Né? A gente pode pensar, nossa, daqui a pouco, né, a Anvisa está abrindo aí a consulta pública do anexo 1, a revisão da IN 35, meu Deus, a gente está atrasado. Lá fora não está diferente, gente.
O CCS não é uma coisa tão simples de ser colocado, né? Todo mundo tem REBS, não é bem assim, tem fila do mesmo jeito. Então, acho que uma coisa importante que o Isaac tocou é a Anvisa, nos últimos tempos, ela evoluiu bastante. Então, as discussões que a gente tem aqui hoje, elas são extremamente similares ao que está acontecendo lá fora. Então, a gente não está atrasado e vamos aproveitar para a gente, né, aprimorar. E, além disso, né, por último, aí eu vou trazer um pouquinho das expectativas regulatórias. Só queria destacar, antes de eu começar a minha fala, que não queria declarar, né, que não há conflito de interesses com o que eu estou trazendo aqui, tá, com a atividade que eu executo no serviço público e o que eu estou trazendo com vocês, os participantes e patrocinadores que estão aqui no evento. Tá? Isso trata-se realmente de uma atividade técnica preconizada ali no meu estatuto do servidor que eu tenho que fazer. Então, só para a gente resgatar, que não é novidade, nós temos, então, né, as principais normativas que a gente segue dentro da cadeia de fabricantes. Elas estão harmonizadas, né, com as regulamentações internacionais. A gente sempre traz um paralelo com as regulações do PIX, mas, na verdade, se a gente olhar a União Europeia, OMS, elas são idênticas, né? Basicamente, não tem diferença. Quando a gente compara com o FDA, né, com a Autoridade Regulatória da Austrália, Japão, existem algumas particularidades, mas não são coisas tão, né, discrepantes. Então, a gente está bem harmonizado com o que é cobrado em âmbito internacional. Um ponto que o Vinícius comentou bastante na apresentação inicial, quando a gente fala bastante dos fundamentos técnicos, eu sempre gosto de trazer o sistema da qualidade farmacêutico. Ele não existe na 301 e talvez seja uma das principais mudanças bruscas que a gente tem da RDC 17 de 2010 para a 301 e hoje, né, atual 658 de 2022, que é a implementação do sistema da qualidade farmacêutico. Que ele vai muito mais, ele é muito além do que um departamento da qualidade, ele é muito além do que só procedimento, só POPs, né? Eu tenho ali a figura da garantia da qualidade, os que vão cobrar, né, registro. É muito mais do que isso. A gente fala de uma cultura por trás, uma cultura da qualidade, uma cultura associada a outros elementos que faz com que essa qualidade funcione. Então, aqui a gente tem associado política de compliance, a gente fala de integridade de dados, a gente fala de uma série de outros elementos que estão associados e que isso deve fazer parte de toda a empresa e não só de um departamento. Então, eu sempre brinco que, quando eu estou entrando numa empresa, a forma com que a recepção, né, o pessoal da segurança vai fazer meu cadastro, eu já sei se eu vou ter problema ou não na empresa. E falo para vocês, em 100% dos casos, toda vez que eu vou num local, que cada dia eu tenho um procedimento de segurança diferente, eu vou sair dessa empresa, eu vou ser obrigada a ter alguma ação sanitária adotada, porque é uma empresa que ela não tem essa cultura arraigada e, consequentemente, você vai encontrar falhas nos seus processos. Ai, Tati, mas você mandou a agenda, a empresa soube, então ela vai esconder. Não, gente, não vai esconder. Né? A gente faz, como eu brinco, a gente faz rastreabilidade reversa, né, das ações que foram feitas. Então, quando a coisa é ruim. Por mais que você ali mascare ali no início, você começa a puxar os documentos e você vai identificar que tem algum problema. E como a gente elimina esses problemas? Quando eu tenho processos estruturados com base em gestão de conhecimento. E gestão de conhecimento, ele não é de um profissional, ele é da corporação, ele é da empresa. Ele é um motivo para, quando eu tenho troca de um profissional, o meu processo não começa a dar errado. E imagino que alguns de vocês já passaram por isso. A empresa ia muito bem até que eu tirei fulano. Fulano, sei lá, por algum motivo cansou, aposentou, ou ele foi para uma outra função, e dali para frente eu nunca tinha tido um desvio. Depois que fulano saiu, meu Deus do céu, é um problema atrás do outro. E por que isso acontece? Isso acontece porque o processo, né, o conhecimento do processo, o mecanismo daquilo não era da corporação, era de um profissional. Quando o profissional foi embora, a empresa não tinha mecanismos estabelecidos para fazer a gestão de conhecimento desse processo. E ela perdeu todo o conhecimento. E quando a gente fala de ciências da vida, esse tipo de perca, muitas vezes, ele é irrecuperável.
quando eu perco o conhecimento. Eu não consigo refazê-lo da mesma forma. Eu até posso construir novos modelos, recuperar algumas coisas, mas eu nunca vou ter ali 100% das informações recuperadas. E isso não é um problema que ele acontece só no Brasil. Apesar de a gente falar que o ICHQ10, a publicação dele é de 2008, se eu não me engano, as empresas no mundo, elas patinam desde que a gente começa a discutir sobre o processo de gestão de conhecimento. Como solidificar isso nas empresas? A gente fala do gerenciamento de risco. E aí eu sempre falo que isso é muito mais do que análise de risco. E aí, Tati, mas a gente tem várias palestras, estamos na revisão 1 já do gerenciamento de risco, né? O ICHQ9 a revisão 1 foi publicada em 2023, a Anvisa tem o seu guia, tem cursos e mais cursos por aí, de como a gente faz FEME, isso já é um assunto batido, né? Por que você está falando? Fiz auditoria na semana passada, gente. Semana passada eu tive apontamento de análise de gerenciamento de risco, de análise de risco. E por que eu tive apontamento? Porque acabou sendo um processo que, para algumas coisas, ele foi extremamente tendencioso. Tendencioso no sentido de eu estou ali com um número de profissionais limitados, olhando só um pedaço daquele processo. Eu não estou olhando aquilo de forma integral, de forma holística. E aí, consequentemente, vão faltar pontos de avaliação, vão faltar pontos de controle. E aí isso vai se refletir no processo, vai se refletir a hora que a gente está avaliando um desvio, a hora que a gente está avaliando uma investigação. E aí o profissional olha para a gente, nossa, até que faz sentido o que você está falando. Por que eu não pensei isso antes? Não pensou porque o processo acabou, né, ali no meio daquela rotina, daquela correria diária, acabou sendo direcionado para um único olhar, para um único viés, e eu acabo perdendo elementos dentro dessa avaliação. Então, é importante a gente destacar que, né, os conceitos que o ICHQ10 nos traz e que foram incorporados pela RDC 301, atual 658 de 2022, eles devem ser seguidos e eles são a base para qualquer estruturação de qualquer processo, independente e para qualquer mudança que venha. Então, recomendo sempre fortemente que os profissionais se apropriem dos conhecimentos do ICHQ10. Leiam, releiam, estudem, porque ele é a base do funcionamento de uma série de pontos que a gente tem, dos indicadores, e aí, né, faço paralelo de novo com a fala do Vinícius. Quando a gente fala, né, da auditoria interna, quando a gente entende que ela é um elemento, ela é um indicador de funcionamento do sistema da qualidade, quando a gente vai fazer uma revisão gerencial para entender se o nosso sistema implementado, se ele está evoluindo conforme os nossos objetivos, de acordo com o que a gente planejou, ou se há necessidade de fazer ajustes, né? Se os nossos processos, se a gente está realmente, né, aplicando o conceito de melhoria contínua, para trazer sempre o quê? Qual é o foco que a gente nunca pode esquecer? A pessoa final que vai fazer o uso daquele produto é a segurança do paciente. Com isso, né, e aí, né, dentro da RDC 658, ela vai incorporando uma série de questões, ela fala do sistema da qualidade farmacêutica, ela define o que é, ela fala, por exemplo, que o gerenciamento de risco e as boas práticas de fabricação, elas fazem parte de um sistema de gestão da qualidade farmacêutico. No segmento industrial, graças a Deus, eu não escuto mais essas falas de estou começando a ler a legislação, né, estou começando a entender, mas às vezes eu caio em outros segmentos, né, o atacadista com a 430 de 2020, ou né, o segmento magistral da parte de estéreis, onde ainda o profissional está caindo de paraquedas, tentando entender como é que o que ele faz com aquele documento, né? O que é a RDC, o que é a qualidade. Isso é bem preocupante quando a gente pensa, né, nesses processos. Há ainda 658, acho que se vocês olham os primeiros artigos ali, até o artigo 13 ou 14, ele vem descrevendo uma série de requisitos mínimos que o sistema da qualidade farmacêutico ele precisa ter. Já falei das boas práticas. E aí, o ponto de atenção principal, eu gosto bastante dessa figura, porque ela, na verdade,
a gente faz uma mistura, né? A pessoa que fez essa apresentação, ela foi muito feliz nessa visão, aonde eu integro, porque o sistema da qualidade farmacêutica ele está associado com as diretrizes da ISO 9001. Né, a última versão de 2015, 2026 vem a revisão da ISO, e a gente fala de vários elementos ali, da necessidade do mapeamento do processo. Como é que eu trago melhoria contínua se eu não sei o que é meu processo? Né? E a gente vai fazendo um link entre os diferentes aspectos do sistema da qualidade associados a esse mapeamento de processo dentro da ISO. Então, você tem aqui revisão gerencial, que aparece no artigo 10, autoinspeção, que aparece no artigo 361, então está lá no final da RDC 658. A gente tem os treinamentos iniciais, periódicos e com avaliação de efetividade. E aí eu sempre gosto de destacar que quando a gente fala de treinamento não é provinha. Ai, Tatiana, né? Revisei o POP, fiz lá 10 questões, dei para o meu colaborador, ele tirou acima de 7, está treinado. Espera-se que o estabelecimento vá muito além do que isso. Espera-se que eu use até o processo de gerenciamento de risco para estabelecer medidas de avaliação de efetividade. Eu falo que se ainda na sua empresa estamos pensando em avaliação de efetividade em cima de provas, vocês estão atrasados. Cuidado, precisa evoluir. Existem outros mecanismos. A gente fala do próprio gerenciamento de risco, a identificação dos perigos. Então, vocês vão ter outras ferramentas, né? A gente faz um gancho aí com o HACCP, que fala da identificação dos pontos críticos de controle. Como eu identifico isso? Porque é em cima dos pontos críticos de controle é que eu vou estabelecer realmente medidas. Né? Um ponto que a gente sempre vê muito em auditorias, né, em inspeções. Estamos lá vendo validação de processo, aí vamos olhar a análise de risco. Está lá a análise de risco, processo, cada etapa, né, mapeado ali, identificado, aí aparece todo o risco baixo. Nossa, tudo verdinho, tudo, né, não tem risco nenhum. Mas olha, Tati, a gente é muito legal, assim, a gente é muito diferente, então a gente vai colocar tudo na validação. A gente vai ser mais restritivo. Gente, isso é muito triste de ver. Por que eu falo que é muito triste? Porque significa que a pessoa não tem a menor ideia do que ela fez naquele processo. Ela não entende o processo, ela não conhece. Porque, vamos ser racional, eu vou gastar recursos com algo que não precisa ser controlado? Que a legislação ela me deixa claro que, se aquilo não tiver risco, eu não preciso monitorar frequentemente? Não tem por que eu gastar recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais. A partir que eu tenho um risco, aquilo eu vou precisar monitorar. Aquilo eu vou precisar repetir estudos periódicos para demonstrar que a tendência, que o controle daquilo é efetivo. Então, não faz sentido eu fazer uma avaliação de risco dentro de uma validação, seja de um processo produtivo, seja de uma validação de limpeza, de uma qualificação, eu colocar tudo como risco baixo e colocar lá nas observações. Vou avaliar no estudo de validação e nas qualificações. Isso só demonstra que a análise de risco ela não tem efetividade nenhuma. E aí, de novo, se a gente vai olhar mais a fundo, os princípios que estão estabelecidos no sistema da qualidade farmacêutico, eles não estão sendo cumpridos. Quando a gente olha, né, a instrução normativa 138 de 2022, né, nos seus artigos, ela é a instrução que traz as diretrizes complementares para as atividades de qualificação e validação. E lá ela descreve claramente que a base, né, de uma qualificação, de uma validação efetiva, bem estruturada, ela é o gerenciamento de risco. Ela é a análise de risco que vai me dizer o que eu preciso desafiar, o que eu preciso controlar. Então, se eu não uso isso de forma efetiva, eu não estou implementando esses controles de forma efetiva. E aí eu sempre gosto de dizer os desafios, né, que a 658, né, que, na verdade, eles iniciaram ali com a 301 de 2019. Só para quem não está tão familiarizado, né, a 301 ela foi o marco, né, regulatório de toda essa incorporação e harmonização com as principais normativas internacionais. Em 2022, a RDC 301 de 2019, ela foi revogada não porque houve uma alteração dos requisitos técnicos ali estabelecidos, mas porque houve a necessidade de um ajuste da técnica
legislativa de descrição daqueles artigos. Então, na verdade, quando eu olho a 658 para a 301, elas são idênticas, a não ser que a gente vai ver uma melhoria da técnica para evitar aqueles artigos que a RDC 17 tinha muito isso, aqueles artigos que parecia uma aula e não ficava claro se eu tenho que fazer, se eu não tenho que fazer, por que eu tenho, né? Começa aquela avaliação meio que, nossa, filosófica, sem deixar claro o que precisa ou não. Então, a RDC 658, ela melhora isso. E aí, quando a gente olha nos desafios, e que eles estão vigentes ainda, até porque quando eu chegar na parte do slide que mostra as não conformidades, a gente vê que, apesar da gente estar falando de uma legislação que, né, a gente já tem aí 6 anos dela implementada, a gente ainda tem muitas não conformidades e muitas discussões sobre alguns pontos que continuam sendo desafiadores para o segmento. Então, primeiro, né, o gerenciamento de risco. O que é o desafiador no gerenciamento de risco? É ele ser proativo. É eu não ter um gerenciamento de risco que ele é reativo ou que ele é simplesmente um compilado de análise de risco. E o gerenciamento de risco, ele é um desafio, tanto como vai ser o estabelecimento do CCS. Porque eu vou precisar realmente entender o conceito, né, e entender o que é o trabalho em equipe de um grupo multidisciplinar. E isso, muitas vezes, né, a gente acaba acostumando até para otimizar os processos a trabalhar em caixinhas fechadas. E, muitas vezes, você conseguir sair dessa caixinha e visualizar o todo é um desafio para o gestor, é um desafio para o profissional, e isso, muitas vezes, se reflete nos nossos processos. Outra questão importante também são os CAPAs, né, as ações preventivas e as ações corretivas. E aí eu quero fazer um gancho num ponto que sempre aparece, né, capa de desvio, que foi a causa raiz é erro humano. Gente, tá fora de moda erro humano falar que é profissional. Ai, Tati, fora de moda, como você é exagerada. Não, é verdade, gente. Porque, na maioria das vezes da investigação, o erro ele não é humano. Eu tenho um problema de processo, ou eu tenho uma falta de controle, de monitoramento, eu tenho um design inadequado, algo que vem bem antes do processo e que leva o operador ao erro. Ou eu não tenho um método adequado de treinamento, de entendimento, de avaliação do que esse colaborador precisa fazer. Então, quando eu olho ainda capas, que o desvio ele é retreino colaborador, causa erro humano. E aí você começa a olhar os desvios, você fala, mas, gente, você tem uma reincidência aqui. Ah, não, Tati, mas foi outro produto. Não, mas não foi outro... A questão não é ser produtos diferentes, a questão é qual é o motivador do desvio. Eu sempre gosto de um exemplo que me marcou bastante. E, gente, vocês não reparam nada, adoro ficar contando o caos das inspeções. Que isso ilustra bastante. A gente estava numa empresa, né, e a gente ia para a área física, e alguns dias antes da área física, a gente resolveu ver alguns procedimentos de como era o fluxo dos processos, questão de amostragem, uma série de coisas. Então, leu, fez algumas anotações no nosso caderno, agora vamos para a área, né? Aí estou lá na área, bonitinha, entrei na área de amostragem, e aí a cabine estava funcionando. Eu falei, opa, vou observar como é que está o processo. E eu tinha lido no documento, um documento lindo de 70 páginas, descrevendo cada passo da amostragem, e ele falava lá bonitinho. O colaborador vem, pega o amostrador de profundidade, pega início, meio e fim da barrica e passa para o frasco. Tudo bem, né? Não vi nada de errado. Quando eu estou olhando a área, um amostrador, ele era desse tamanho, mais ou menos, e o frasco âmbar, onde ia a amostra, desse tamanho. Já achei meio estranho, mas eu falei, bom, deve ter alguma coisa ali para colocar todo esse pó e não cair. Quando eu olho, o amostrador ele era todo preparado no controle de qualidade microbiológico, porque ele era esterilizado, saía, vinha com um papelzinho craft, e aí o que o colaborador fazia? Ele abria aquele papel, a parte interna do papel ela está estéril, não teve contato com nada. Então, o que ele fazia? Retirava, né, a amostra dele, colocava dentro daquela parte do papel, depois ele ia ali com a espátula, da espátula ele passava para o frasco âmbar.
Aí eu olhei e falei, gente, assim, não perdi algum capítulo do procedimento. Por que ele está fazendo aquilo? Não, Tatiana, aquilo é erro dele. Não, gente, vamos só entender. Com o amostrador, o instrumento que ele consegue pegar toda a amostra e verter para o frasco sem derrubar? Aí todo mundo ficou olhando assim para a minha cara, e fica aquele silêncio, né? Não. Então, o erro é do colaborador? Ele ainda foi muito inteligente. Ele entendeu o risco associado que ali estava, ele protegeu aquela amostra, utilizando a parte estéreo para garantir que eu não contaminasse a minha amostra. Então, de quem é o erro? De quem escreveu o procedimento, de quem definiu o método. E muitas vezes é o que acontece. Eu fico dentro do meu escritório sentado e não olho o que acontece no chão de fábrica. E aí é onde vem os erros. E isso me lembra a minha primeira palestra, gente, lá em 2017. Era na abertura do capítulo do PDA no Brasil. E era uma moça falando sobre integridade de dados e não sei o que tal. E aí vira um CEO de uma empresa. E o que eu faço para melhorar a minha integridade de dados? E a moça toda chique e tal. Ela sabe o que você faz? Você desce do salto, coloca o sapato de fábrica e vai andar na fábrica, vai entender o que acontece lá. Porque só a partir disso é que eu consigo fazer processos, desenhar coisas que sejam factíveis. Porque se eu não olho como o meu colaborador trabalha, se eu não entendo aonde estão os gargalos, como é que eu vou querer ter procedimentos que tenham controles? Muitas vezes a gente vê problema com integridade de dados aonde o colaborador vai e volta na atividade. Aquele dossiê gigante 300 vezes. Começa a página 1, vai para a página 10, depois vai para 50, volta para 1 de novo. Qual é a chance disso dar errado? 100%, gente. Vai ter um momento que ele vai errar, que vai ter um campo em branco. E aí vocês não vão me falar como eu escutei numa inspeção. Ai, Tati, mas no final a gente revisa todos os logbooks e aquilo que está em branco, a gente vai lá e encerra. Não, gente, não. Mas, gente, vocês não vão conversar com quem errou, por que errou, qual é a dificuldade? Ah, é, né? Falei, se o campo está em branco, eu já comprometi aquele dado ali. Ah, isso é um fim do mundo? Depende, eu preciso entender por que eu comprometi aquele dado. Por que o meu colaborador não preencheu? Foi falta de atenção mesmo? Ele não tem perfil para atividade? Ou é alguma coisa que, da forma com que está desenhado o processo, leva ele ao erro? Leva ele no meio, né, tá ali, nossa, tem que liberar, tá aquela loucura, tá acontecendo várias coisas, acaba passando, porque aconteceu alguma outra situação que é mais crítica, mais importante. Então, precisamos olhar para isso. O compartilhamento das áreas vai estar inserido nisso. A avaliação dos limites de alerta e de ação. Só uma coisa que eu queria destacar aqui é que, muitas vezes, a gente ainda vê uma postura, né, de eu estabelecer limites de ação e limites de alerta. Ou com base, né, em conceitos da farmacopeia, se eu não me engano, na 5ª edição, que falava principalmente para o sistema de água, que limite de alerta pode ser 50% da minha especificação e o de ação 70%, e aí se condicionou isso para tudo e eu saí trazendo e não paro para pensar. Ou, muitas vezes, meu limite é tão baixo, Tati, que eu já estabeleci que o limite de ação é a especificação. E aí eu vou falar que o conceito está errado. Por quê? Porque a função do limite de ação e o de alerta é fazer com que a minha avaliação do meu processo ela seja proativa, que caso eu comece a avaliar alguma tendência adversa que possa levar a ter um resultado fora de especificação, eu atue naquele, né, vamos chamar assim, de outlier, naquela situação atípica, corrija aquela situação para voltar à normalidade do meu processo. Se eu tenho limites muito empíricos que não refletem o que acontece na minha rotina, o que vai acontecer? Muitas vezes já vão tendo elementos dentro das avaliações de dados. Por exemplo, se a gente citar monitoramento ambiental, eu vou tendo ali uma mudança de flora, vão aparecendo micro-organismos que não são comuns. Eu vou olhando para aquilo e falando, está dentro dos meus limites, está tudo bem. E aí, quando um belo dia eu descubro, eu estou lá com um problema de contaminação enorme que eu tive que paralisar a área. E que, muitas vezes, o conserto disso ele é muito maior. Se eu não avalio claramente o perfil da minha área, da minha instalação, se eu olho alguma coisa muito genérica, é muito difícil eu conseguir ser proativo na avaliação.
Então, isso também é um ponto que a gente, né, vê como dificuldade. Os controles de mudança prospectivos, né, onde a empresa ela não vai só num cenário, né, de atualização para corrigir um erro, mas muito de situações onde um bom processo de auditoria interna vai identificando pontos de melhoria, né? Vai prospectando situações onde a empresa se antecipa e já vai fazendo com que ali os seus processos vão evoluindo de forma satisfatória. E lembrando que esse controle de mudanças, assim como ele acontece com o gerenciamento de risco, eu vou ter ali uma equipe multidisciplinar, eu vou ter ali uma equipe avaliando isso com uma análise de risco por trás, que isso vai me evitar muitos problemas no futuro. Aí vou ter que contar outro caso. Eu lembro de uma situação que eu fui investigar, era um descumprimento por conta de uma propaganda. E a gente vai pensar, o que a propaganda tem a ver de errado, né, com questões de boas práticas? A empresa ela tinha várias categorias de produtos, né, medicamentos, suplementos, e ela pegou um suplemento dela, que teoricamente era um composto vitamínico usado para, né, fortalecer unha, cabelo, fez ali uma peça publicitária, deu uma alegação terapêutica, colocou aquilo num shopping e aquilo acabou gerando uma denúncia e a gente foi avaliar. E aí, a hora que você vai checar a documentação, tinha um controle de mudanças estabelecendo aquilo mesmo. Tinha algumas questões que foram avaliadas e o marketing falou, nossa, que ideia fantástica. Concordo, realmente. A ideia do marketing foi fantástica, né? A forma de divulgar o produto fazia com que realmente a população parasse ali, olhasse e falasse, nossa, né? Quero saber mais sobre o produto, de repente quero experimentar. Mas ela esqueceu de conversar com regulatórios, porque isso daí não tem impacto no regulatórios, ele não precisa avaliar. A qualidade não sabia, porque isso não é uma ação que envolve alteração de processo ou de procedimento, não preciso falar com a qualidade. E aí eu fui pulando os departamentos e fui fazendo as ações. O que acabou acontecendo? Uma não conformidade de graça. Por uma situação que, se eu tivesse passado por todos os pares dentro da empresa, eu veria que eu tinha problemas jurídicos, eu teria problemas regulatórios, eu teria problemas de qualidade, de ir com o processo, de implementar o processo da forma como ele estava. Assim como eu já tive situações de a produção decidir colocar mais um filtro para clarificar o produto dentro do processo. E colocou. Colocou, registrava, não falou com a qualidade. Quem revisava o batch record, também sei lá em que planeta estava, não avaliou. E aí, quem vai pegar? A autoridade sanitária que está lá fazendo a fiscalização. E aí a história do dedo podre. Mas como é que o dedo podre consegue pegar um processo desse perdido e quem está lá não conseguiu ver? E por que não conseguiu ver? Porque ali existia um problema cultural, de entender o que é o controle de mudanças, de entender por que precisam ser formalizados, o porquê que, às vezes, aquele filtro, para a produção, era uma melhoria dentro do processo dela, para clarificar, para tornar a solução mais translúcida. Mas já pensou se aquele filtro está absorvendo mais ativos? Ou está mudando alguma coisa? Não teve avaliação, não teve discussão técnica para dizer qual era o impacto disso na qualidade do produto. Então, essas questões são importantes. A qualificação dos fornecedores e autoinspeção, isso, né, uma vez que a 301 ela traz a necessidade de aqueles fornecedores que são considerados críticos, que eles sejam auditados, né, presencialmente, não mais com questão de checklist. Essas questões são importantes para a gente lembrar que, né, todos os elos da cadeia ali, eles impactam na qualidade do produto. Outro dia a gente teve ciência de um processo de investigação que uma empresa estava tendo problema no produto dela, que estava tendo vários relatos de ineficácia terapêutica. E, quando ela começou todo o processo de investigação, sabe onde era o problema no produto dela? No fornecedor do material de partida. O fornecedor de material de partida dela, que sofreu uma alteração ali, um desses fornecedores tinha um material de partida que gerava um pirogênio químico. Pirogênio químico, ele não é identificado pelos testes tradicionais de endotoxina e esterilidade. Eu precisava do teste do pirogênio em vivo do coelho. Olha que ponto. Olha o tipo de investigação que ela foi fazer para descobrir essa situação. E aí eu vou pensar, né, o que o material de partida pode impactar no meu produto final. Pode impactar muito. Por isso que a gente tem que ter esse controle.
Amostragem estatística, a questão principal só que eu queria destacar, senão daqui a pouco vocês vão me matar porque eu começo a falar demais e sempre estouro o meu tempo. Que a gente usava muito história de raiz de N mais 1 para qualquer coisa, para qualquer cenário. E, na verdade, quando a gente fala de plano de amostragem estatístico, mais do que usar NBR 5426, atributos, seja lá o que a gente vai usar como ferramenta, eu tenho que lembrar que a amostragem ela está correlacionada com a saúde do paciente, o processo produtivo, o compliance regulatório e a qualidade do produto. Então, não dá para eu achar que qualquer lote, em qualquer etapa, eu vou tirar sempre aquele mesmo quantitativo, aquele mesmo cenário, e aquilo é representativo, e aquilo me traz segurança, vai poder me dizer que meu processo está sob controle, que ele não tem risco. Não é assim. E isso é uma virada de chave que a gente vem avaliando nas inspeções. Grande melhoria do mercado. Até, principalmente, tem empresas que colocaram estatísticos dentro dos seus processos. Não é só, por exemplo, colocar lá a ferramenta do Minitab, que eu já vi empresa fazendo errado, tendo CPK de 7,3 em processo, que você fala, cara, isso é humanamente impossível ter 7,3. E aí, quando foi ver, a empresa jogou os dados de qualquer forma dentro do Minitab e ele calculou aquilo que ele tinha. Então, e isso já melhorou bastante, mas quando começou lá atrás, na 301, era uma chuva de coisas estranhas para avaliação e para justificar processos. Processos críticos. Esse daqui eu vou deixar para a gente falar um pouquinho para frente. Vou falar um outro ponto, vou só associar 2 pontos que eles pegam muito com a questão de stéreis e entra muito com alguns pontos que o Isaac trouxe para vocês aqui. Então, um deles, qualidade do vapor. Quando a gente fala nos processos de esterilização, principalmente os processos de esterilização por calor úmido. Anteriormente, a gente pensava só naquela qualificação aonde eu olho para que a água que abastece a minha autoclave ela tem que ter as qualidades físico-químicas e microbiológicas da água para injetável. Então, eu vou ter lá a especificação do TOC, endotoxinas, contagem total, mas a instrução normativa 35 ela traz além. Ela traz para a gente os conceitos da IN 285. É uma norma da STM. E o que esse conceito traz para a gente? Ele traz a necessidade de a gente controlar fração de secura de vapor, controlar vapor superaquecido, porcentagem de gases não condensáveis. Mas, Tatiana, por que eu preciso controlar isso? Porque esses parâmetros de qualidade do gás, do vapor, eles estão associados com a eficiência de esterilização desse vapor. Se eu não cumpro com esses requisitos, se eu tenho algum parâmetro fora, o que vai acontecer? Apesar de eu ter 121 graus ali marcando no display da minha autoclave, o meu processo de esterilização não está sendo efetivo, porque a capacidade calorífica do meu vapor ela não vai atingir o que ela precisa atingir. E aí eu posso ter o quê? Um produto não estéril ali no meio daquele lote todo. Então, isso foi uma mudança significativa. Geralmente são feitos por prestadores de serviço. A empresa não incorporou isso na sua rotina. A gente tem as questões da integridade de embalagem. Na 17, isso era uma coisa meio vaga. Agora a gente sabe que a gente precisa ter. E a gente separa os testes de integridade de embalagem em o que é inspeção visual. Inspeção visual não substitui teste de integridade, ele é uma medida complementar. Os testes de integridade estão definidos na farmacopeia, principalmente na USP, você tem ali os testes determinativos, você tem testes que são destrutivos, não destrutivos, porque eles são metodologias, eles precisam ser validados. Ah, Tati, mas meu produto ele é oleoso, meu produto ele é opaco. Vai ter que gastar, vai ter que ir atrás de tecnologia para entender como você vai avaliar o seu produto. Porque eu tenho que correlacionar inspeção visual, aonde eu qualifico o meu operador, vou controlar taxa de luminosidade da onde ele está fazendo a avaliação do fundo claro e escuro, vou controlar a acuidade visual, vou controlar como ele identifica
né, os desvios, os tipos de defeitos, se é um defeito cosmético, qual é o tamanho desse defeito, como ele separa tudo isso, dos métodos automatizados, validados, que eu também preciso correlacionar. E aí a gente começa com as não conformidades, só um panorama, né? A gente tem, então, os dados de 2020 a 2025. 2025 ainda está em andamento, mas aí a gente percebe que 2020 é o boom, apesar de estarmos no meio da pandemia, como é o ano que eu tenho a vigência integral da 301, foi o ano que a gente mais detectou não conformidades, cerca de 263, e aí a gente estava falando na época de um cenário de 15 a 17 empresas inspecionadas no município. Então, é um cenário consistente de não conformidades. Em 2021, a gente tem uma queda, e aí muito por conta da pandemia, e das questões de de ir em loco na empresa, ou mesmo a prorrogação de validades de relatório para não ter que fazer a fiscalização naquele momento, por conta de outras emergências. 2022, a gente tem aí uma subida, 164 não conformidades. 2023, a mesma coisa, uma queda em 2024 e 2025, até julho, nós temos aí 59 não conformidades detectadas. E aí, a hora que a gente vai olhar mais detalhadamente, a gente começa a separar essas não conformidades em maiores, menores e críticas. Para nós, o principal é verificar que, ao longo dessa série, a gente tem pouquíssimas não conformidades categorizadas como crítica, que seria o nosso azulzinho. E por que isso é importante? Porque quando eu tenho uma não conformidade crítica, significa que eu tenho algo inaceitável, significa que eu preciso adotar uma ação sanitária. Eu preciso paralisar uma área, eu preciso interditar uma empresa, eu preciso retirar um produto de mercado. Então, ainda bem, a maioria das não conformidades não são críticas. A gente tem um grande volume de não conformidades maiores. E aí, essas maiores, elas estão principalmente associadas ao sistema da qualidade. Então, a gente vai estar falando de validações, qualificações, onde eu tenho problemas associados, principalmente com questões de integridade de dados. A gente tem muito problema associado à parte do processo, à definição adequada do que são atributos críticos de qualidade, o que são atributos críticos de materiais, o que é parâmetro crítico de processo, principalmente quando a gente tem uma evolução, a gente pensa nos produtos legados. Ai, Tati, mas esse produto eu nem tenho documentação para dizer como ele foi desenvolvido, da onde ele saiu. E aí é uma coisa que eu sempre falo bastante, eu e a Michelle. Michelle é minha principal parceira de inspeção, está lá no fundo, mas ela avalia bastante validação, e ela sempre fala, mas, gente, vocês têm que usar as informações ao seu favor. Vocês não têm vários lotes? Vocês não têm vários dossiês, dados históricos? Por que vocês não avaliaram esses dados para definir o que é o atributo, para definir o que é o parâmetro crítico? Então, isso é um ponto. Diminuiu bastante as não conformidades associadas à validação, à qualificação e à validação de sistemas de água. Acho que o grande boom e a problemática foi quando teve a publicação da RDC 17 de 2010, que deu aquela mudança de chave, a qualificação das fases. Quando isso vem para 301, o mercado está mais amadurecido. Monitoramento ambiental é um ponto ainda muito significativo dessas não conformidades maiores, seja por conta das técnicas adotadas, seja por conta da definição dos pontos de amostragem, da avaliação de risco. Isso ainda é bem sensível, assim como associado ao monitoramento ambiental, a gente vai falar de toda a cadeia de integridade de avaliação dessas amostras. Então, a gente chega no controle, onde essa placa foi incubada? Tem o registro, tem o controle, foi no tempo necessário, retirei no tempo certo? A gente tem problema nisso. Fiz o teste de promoção de crescimento? Será que fiz? Escutei isso há uns 3 meses atrás. Mas, Tati, eu comprei do meu fornecedor já pronto. E precisa fazer o teste de promoção de crescimento e o teste de controle negativo do mesmo jeito, gente. Tem que demonstrar que tem viabilidade, que não está contaminado. Mas, eu vou ter que fazer isso lote a lote? Vai ter que fazer lote a lote.
E isso ainda é um ponto. Ainda nessas maiores, a gente tem questões associadas ao controle de qualidade, trilha de auditoria. Os sistemas ainda informatizados do controle, mas não é só do controle. Também pega a produção, mas como isso acaba ficando mais evidente no controle, né, eu sempre gosto daqueles exemplos que eu chego. O sistema está validado. Aí você abre o relatório de validação, o sistema não cumpre com CFR, parte 21. Aí você fala, nossa, então quer dizer que ele não tem controle de registro eletrônico? Não. Ele não faz ele não tem trilha de auditoria, ele não permite backup, eu tenho que espetar o pendrive, mas ele está validado? Não, gente, ele não está validado. Sinto informar, mas não está validado. E aí eu fico pensando o dinheiro que a empresa gastou para gerar esses documentos, para apresentar um documento de validado que vai ser invalidado. Olha até o jogo das palavras, né? E isso vale para as planilhas também. Vou lá com as planilhas, que também esse é um dia para a gente ficar polêmico, só contando das planilhas em Excel e os seus dados. E que eu não tenho controle. E, olha, tem várias vezes eu falo que a gente é meio maldoso quando a gente está fazendo auditoria. A gente vai lá, aproveita que o pessoal está nervoso no controle, aí fala, ó, posso clicar aqui no delete? Tem certeza? Aí você vê que o cara está até suando, assim. Aí, uma vez, a gente clicou mesmo. Ai, gente, não é que apagou? Ai, eu fiquei com tanta dó do funcionário, porque, na verdade, a gente estava só desafiando, de verdade, quando a gente falou, né, vou clicar, eu juro por Deus que eu jamais imaginei que ia apagar. Porque eu falei, não é possível, né? Tá todo mundo falando, o gerente não. Pois é, apagou. Então, acho que essas questões... E por que muitas vezes isso acontece? Isso acontece, de novo, por causa também do mapeamento do processo, do entendimento desses sistemas, da interface entre eles, do que precisa ser controlado, também de como a empresa recebe os apontamentos de auditoria. Porque, às vezes, a gente, né, recebe uma auditoria de qualquer órgão que seja, e aí tem um apontamento, e a empresa sai lá correndo para fazer a avaliação só para aquele item específico. E esquece de avaliar, será que aquilo não é extensível a outros sistemas ou a outros processos? E aí o que acaba acontecendo? Tá, esse ano resolvi sistema A. No ano seguinte, ou sei lá, dali um período, vai outro, pega outro sistema, você encontra a mesma não conformidade. E aí, na verdade, o que acaba acontecendo? É isso, avaliações que elas acabam não englobando o processo em si e olhando se aquele mapeamento, né, ele está adequado ou não. E aí, com isso, né, aí acredito que vocês vão disponibilizar depois essas apresentações para o pessoal. Tem exemplos de algumas... Tá, então tem alguns exemplos de não conformidades, que até pelo tempo eu nem vou ficar lendo aqui, só vou destacar essa primeira aqui, que foi a questão do first share, né? Porque o artigo 77 da IN 35, ele fala que a empresa ela precisa assegurar que os fluxos de ar não distribuem partículas a partir de fontes geradoras, como pessoas, operações ou máquinas para áreas de maior risco do produto. E é esse artigo que simboliza o que é o first share. Então, a gente minimamente espera que eu vou encontrar o teste de fumaça em repouso e em operação, e que este teste vai ser utilizado para a definição de todos os meus processos e posicionamentos que eu vou ter dentro da área de estéreis. Dentro ali, principalmente, onde está acontecendo as operações críticas. E que, muitas vezes, o que a gente ainda tem? As empresas ignoram esse teste. Então, e não é assim, ignoram, está falando de anos. Não. Final do ano, na verdade, esse ano, né, entre dezembro e janeiro, a gente fez uma inspeção numa área de estéreis. E aí, né, o colaborador, ele entrava para abastecer as tampas e o cara sambando, assim, entrando dentro do fluxo e chacoalhando. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu falei, bom, quero ver o estudo de simulação asséptica e quero ver o estudo de fumaça. O estudo de fumaça deixava claro que se ele entrasse na área, você via o turbilhonamento, esse negócio fazendo... parecia um furacão ali, um tornado. E aí a simulação asséptica foi feita de forma totalmente diferente e na rotina eu estava fazendo totalmente outra coisa. Aí eu falei assim, só para a gente entender, para que você fez o teste de fumaça e você gravou, o que tem na simulação que é outro cenário e o que está acontecendo na área produtiva, assim, porque uma coisa não fala com a outra.
E aí a empresa tentou argumentar várias questões, que, assim, não tem fundamento. E até os próprios procedimentos. Então, olha a maluquice. Os próprios procedimentos da empresa falavam que a simulação do processo asséptico dela deveria ser definido com base no estudo de fumaça. Então, por que eu estava fazendo uma outra questão? Então, às vezes, a gente se perde sem entender os fundamentos. E esse artigo, só para contar para vocês, é ele que vai falar do First Air, é ele que vai falar do teste de fumaça, é ele que dá o embasamento para a gente avaliar os CAPAs também, aqui, o nível de esforço do gerenciamento de risco, artigo 22, aqui o teste de integridade, artigo 162, e aí a gente vai andando, a questão do erro humano, que eu já comentei com vocês, a questão do teste de integridade da inspeção visual. E aí, na verdade, queria chegar no ponto, né? Acho que as partes finais, para a gente não alongar muito aqui a fala, nas expectativas regulatórias. Muitas vezes, quando aparece uma normativa, né, a gente vê o mercado com aquela cara, né, novidade. Não, gente, não é novidade, gente. De verdade, porque se, né, a gente está antenado nas discussões internacionais, nas discussões que estão acontecendo aqui em vários fóruns, o anexo 1, por exemplo, ele não é novidade, gente. Ele é discutido desde 2020, pelo menos. Né? Ele foi implementado na Europa em 2022. A gente está em 2025. Ele não é novidade. E aí, né, a Covisa está participando de alguns fóruns em conjunto com a Anvisa sobre isso. Então, às vezes eu vejo, mas vai dar transitoriedade, vai dar... Mas, gente, muita coisa não é novidade. Ele é uma continuação, uma melhoria, um detalhamento. Né? Então, vou esperar publicar a norma para começar a ver o que eu vou fazer? Não, gente. Já era para estar fazendo gap analysis, já era para estar entendendo o que eu preciso fazer para atingir a norma, já é para eu estar entendendo quais são os recursos, até porque a gente não vai conseguir resolver tudo de uma hora para outra. Priorizar isso e lembrar também, gosto da frase do Isaac, na verdade, quase queria que ele fosse fazer auditoria comigo, amei a frase, que fazer análise de risco para justificar descumprimento, gente, não, gente, não dá. Gap análise também não é para isso, porque a gente pega, às vezes, vou fazer análise de risco para justificar não atender a norma. Não dá. O que fala deve, é deve. Não é pode ser, a análise de risco diminui o risco. Não é, tem que fazer. Então, espera-se que o quê? Que dentro da governança global, né, das empresas, elas já vão olhando os requisitos técnicos, buscando soluções que atendam às suas instalações. E cada planta vai ter o seu cenário, vai ter a sua realidade. Não necessariamente o que atende uma empresa vai atender a outra, porque tem as particularidades do processo, as características do produto, as instalações, os colaboradores, a cultura, tudo isso influencia na definição do plano de ação. Então, a expectativa nossa, que eu sempre falo, fizeram essa pergunta num evento que a gente estava do Sindusfarma. O que vocês esperam encontrar? A gente espera encontrar uma empresa que esteja avaliando de forma madura como ela vai implementar, o que ela precisa fazer para atingir o nível de conformidade. Estou esperando não encontrar não conformidade? É uma expectativa de um inspetor da Anvisa, da Covisa, do SNVS, do FDA, chegar num local e não ver não conformidade nenhuma? Sendo bem sincero, não é, gente. Aliás, quando eu vou num local que não tem não conformidade, eu tenho duas situações que eu vou pensar. Ou eu vou pensar, tem alguma coisa muito errada, né? A empresa está escondendo, tem dado adulterado, ou eu, tecnicamente, estou muito ruim, que eu não sou capaz de avaliar esse processo. Agora, acreditar que não tem não conformidade, gente, desculpa, mas nenhum inspetor, né, com experiência, ele acha que não vai ter nada. É para ter, porque é um processo que ele tem um componente humano. Vai ter. Qual é a nossa expectativa com essa não conformidade? É que a gente não vai encontrar não conformidade crítica, né? E isso, realmente, se eu encontrar, eu vou ficar preocupada. Agora, tem lá não conformidades menores, apareceu uma maior, eu tenho um plano de ação associado, está dentro do jogo. Está dentro do que se espera de uma resposta da empresa. E o que isso tem a ver com ciclo de vida e com estado de controle?
O monitoramento dos produtos, do processo, ele é um processo contínuo, ele é uma estratégia da empresa. Ele está associado com o sistema da qualidade farmacêutica, ele está associado com uma cultura, ele está associado com gestão de conhecimento. Ele não é um processo estanque, ele não é um processo estático, e ele é fundamental para que, efetivamente, a gente libere produtos com qualidade, segurança e eficácia. Né? Então, eu sempre penso, né, quando a gente olha para essa figura do CCS, apesar de, né, ela causar um pouco de, nossa, um impacto assim, que dificuldade, mas será que não é o que a gente tem que fazer no dia a dia? Será que não é o que precisa ser conhecido, já deveria ser conhecido e ser dominado pela gente? O que são as instalações? Quais são os fornecedores que podem impactar? Qual é o impacto, né, do meu monitoramento, dos meus conceitos de desinfecção, de sanitização? Então, eu não sei até que ponto é realmente uma novidade, ou se é a gente pegar, às vezes, as estruturas que estão formentadas em caixinhas separadas e entender que elas estão relacionadas. E olhar para elas dessa forma. E o que eu diria como consideração final é que risco está sempre presente, gente. Não existe risco zero. Também fico muito brava quando eu escuto essa frase. Mas meu processo não tem risco. Gente, não, né, gente? Não, tem risco. Né? E o nível de conhecimento desse risco, o nível de conhecimento desse perigo, ele está associado à minha gestão de conhecimento, à minha maturidade de qualidade, para eu conseguir mapear, identificar e tratar isso de forma, né, salutar. E... eu não coloquei, gente, mas tem uma figura, antes de eu ir para os agradecimentos finais, que eu gosto bastante, que eu vi uma vez no LinkedIn, que é da empresa Merck, né, da MSD, que era uma peça, acho que foi em 2022 ou 2023 que ela fez isso. Eram salas de reuniões, né, várias salas pequenas, e aí todas as salas de reunião elas tinham cadeiras escuras, sóbrias, né, excetuando uma cadeira que sempre era vermelha. E aí fizeram isso, e os funcionários chegavam, olhavam aquela sala. Por quê, né? O que representa essa cadeira vermelha? A cadeira vermelha representa o paciente, que é o motivo da existência daquela empresa. Então, independente de qual área estivesse discutindo naquela sala, ela não poderia esquecer que a missão e a existência daquela empresa envolvia a segurança de pessoas. Então, se eu tenho como, né, uma mensagem para deixar aqui, é isso. A gente não pode esquecer que o que a gente faz, seja como consultor, seja como regulador, seja como regulado, envolve pessoas. E quando a gente perde essa dimensão, a gente vai perder a dimensão do risco e do impacto desse risco. Com isso, gente, gostaria muito de agradecer, primeiro, né, ao pessoal da Quality, por lembrar, né, de me chamar para um evento desse, acho que com tanta gente fantástica aí representando o mercado, acho que, né, me sinto realmente muito lisonjeada e muito agradecida por ter mais essa oportunidade. Agradecer à minha chefia e aos meus colegas que trabalham comigo, tanto na Covisa quanto no SNVS, porque se não fosse eles, e eu falo que, né, ninguém cresce sozinho, ninguém aprende sozinho. A gente, né, não poderia estar hoje aqui nesse evento. Também queria agradecer às empresas que eu inspecionei, pode parecer que não, mas se não fossem essas empresas, se não fossem todos os desafios, eu não poderia estar aqui falando com vocês, eu não me sentiria confortável para poder discorrer sobre temas técnicos, porque pode parecer que não, mas quando a gente tem empresas que a gente identifica não conformidade, é aí que você aprende de verdade. É aí que você entende o que é a questão técnica mesmo, o que é o conhecimento, o que é a avaliação de risco. E meu muito obrigada a todos, gente, foi assim um prazer. Agora você ainda não vai sair do palco, ainda tem as perguntas. Não, gente, pergunta não, achei que ia passar reto. Não, o pessoal quer participar também, ainda vai ter rodada de perguntas, tá bom? Então vamos lá para a primeira. Valéria Alves, da MS. Quais as outras ferramentas de avaliação de treinamento você segue? O que você orienta quando desvios de processos são recorrentes e as ações propostas não são capazes de mitigar o problema? Exemplo, na falha da frequência de controle em processos.
Não sei se foi muito difícil essa pergunta. Sempre, né, gente? Eu sempre gosto de ficar assim, que eu escuto e fico com aquela cara. E agora? Por onde eu começo? Eu acho que a gente tem... É uma pergunta com várias respostas fragmentadas, né? Eu acho que eu vou começar primeiro pela questão de modelos, né, de efetividade de treinamento. Não tem uma resposta única, né? Qual seria o melhor? Vai depender muito, né, da criticidade daquela atividade que está sendo treinada, do impacto que um erro naquela atividade pode ocasionar no paciente ou no produto. Então, primeiro, a empresa precisa entender isso para ela definir a modalidade de efetividade. Essa modalidade ela pode iniciar a partir de um autotreinamento, né, e de uma avaliação desse conteúdo, ela pode passar por avaliações práticas, né, de definir uma sequência de atividades a serem executadas, primeiro acompanhadas, depois só supervisionadas, depois sozinha, e avaliar o nível de acerto daquela atividade, o nível de erro, né, pode passar por ferramentas, né, eu já vi em algumas empresas com o uso de inteligência artificial, de automação. Então, de primeiro eu executar atividades, né, em sistemas simulados, simuladores da atividade real, e a partir que nessa avaliação em sistemas, né, e aí integrados com determinado nível de acerto, o colaborador atinge um nível, ele é liberado para executar a atividade na rotina. Então, varia muito. Realmente, a empresa precisa primeiro entender o que ela tem de ferramenta com ela, né? Quais as ferramentas que o sistema da qualidade dela propicia, mapear qual é o impacto de um desvio naquela atividade que precisa ser treinada, que ela vai ter no produto e no treinamento, e aí, a partir disso, definir as modalidades. Vai ter, eu brinquei que a provinha tá fora de moda? Vai ter situação que vai ser só uma provinha? Vai, porque a atividade ela não vai causar um impacto significativo na qualidade do produto, né, nem do paciente. Vai ter atividade que uma autoleitura é o suficiente. Vai ter atividade que não. Vai ter atividade que eu vou precisar passar por um treinamento teórico, vou passar por um treinamento prático, depois eu vou passar por uma simulação, como a gente tem nos processos de qualificação, por exemplo, para a entrada de área limpa, ou para participar da simulação de processamento asséptico. Vão ter outras situações que não. Então, isso varia situação a situação. E aí eu vou pedir para voltar na pergunta, porque... Olha, não sei se respondeu toda a pergunta, mas vamos para uma que eu acredito que seja um pouquinho mais tranquila, né? E aí vai de você avaliar. Bianca Marques, da LTL. Quais estratégias você recomendaria para reduzir riscos e aumentar a confiança nos processos de qualificação de fornecedores? Tá. E aí eu vou fazer um gancho que, né, eu acabei não respondendo a parte de como diminuir os índices de desvio e de não detecção do processo. Mas, assim, pensando também em fornecedores e avaliação, acho que o primeiro ponto é a gente entender qual é o papel da qualificação de fornecedores. Né? O nosso fornecedor é uma extensão da qualidade do produto. Então, quando eu falo que eu vou fazer uma atividade de qualificação, não dá para a gente pensar que eu vou criar um checklist. Não sou contra a checklist, tá, gente? Mas a gente tem que saber como a gente maneja esse checklist. Então, eu faço um checklist padrão e acho que aquilo vai se aplicar a qualquer empresa, em qualquer cenário, a qualquer momento. Isso não vai. Né? Então, primeiro que eu preciso entender quais são os riscos dessa matéria-prima, desse material, desse fornecedor para o meu processo. É um fornecedor que ele é certificado, que ele, por exemplo, se for de insumo, é uma planta monoprodutora? Eu tenho um risco. É um produto, né, esse insumo ele está associado a um produto, por exemplo, que ele é o meu carro-chefe de vendas, que ele é um produto que ele tem uma criticidade, por exemplo, ele é distribuído no SUS, então eu tenho uma gama muito grande que utiliza ele, se eu tiver um desvio, eu vou ter um problema sério? Isso é um ponto que tem que ser considerado. É um fornecedor que ele está aqui no Brasil ou ele está fora? Ele está fora.
Consigo estruturar uma equipe? Tenho recursos financeiros, tenho orçamento para mandar uma equipe ir até a empresa? Tenho parceiros fora que podem auditar essa empresa? Como vai ser essa auditoria? Quem é a pessoa que vai fazer? É uma pessoa que entende o processo? Porque, por exemplo, eu já tive empresas que foram qualificar a prestação de um serviço, um laboratório analítico, para fazer análise lá de matéria-prima, água. A pessoa que foi qualificar olhou qualquer coisa, menos a capacidade analítica do laboratório. A qualificação serviu para alguma coisa? Não. Né? Se eu não desafiei o que eu preciso ir lá perguntar se eu tenho RT, o RT fazer uma autoavaliação e falar que cumpre com tudo, não é qualificação. Então, a gente precisa olhar esse cenário, precisa olhar se eu tenho orçamento, estruturar, vou usar, né, recursos da própria empresa, consigo montar uma equipe, vou fazer a associação, vou usar uma associação, por exemplo, para fazer essas auditorias, para que tipo de insumo, qual a periodicidade que eu vou renovar, vou monitorar as entregas que eu estou recebendo para ver se elas atendem à qualidade, se elas não atendem. Então, não tem uma estratégia única, tem um conjunto de estratégias. O que a gente costuma ver? Sempre que eu tenho insumos críticos, as empresas optam por fazer auditoria em loco. E aí elas fazem uma somatória. Né? Elas vão lá, avaliam, por exemplo, anualmente, todos os processos, né? Se está lá com certificado vigente, se está com licença vigente, né? Com os documentos regulatórios ok, e ela vai fazendo a avaliação dos recebimentos. Né? Então, amostralmente, ela faz algumas análises mais extensivas para ver se a qualidade daquele insumo se mantém, assim como da qualificação, e ela vai monitorando. Reclamação de mercado, por exemplo, eu posso colocar, ver se tem recolhimento da Anvisa. Porque vamos supor que minha qualificação está vigente. Mas teve uma notícia que a Anvisa interditou todos os insumos, porque foi numa inspeção de BPF para ver X e viu que a empresa tinha um problema generalizado de boas práticas. Eu vou manter esse fornecedor qualificado? Eu vou continuar confiando? Preciso avaliar isso. E isso não é tão incomum. Né? Até falo que as 2 semanas atrás a gente recebeu uma comunicação. Tati, queria que vocês vissem, da própria secretaria que eu trabalho ali daqui do município, porque esse fornecedor falou que ele tá com desabastecimento de produto, de insumo. Aí eu olhei desabastecimento, falei que estranho. E um antibiótico, né? E era um antibiótico de uso amplo. Eu falei, difícil eu não ter outro fornecedor. A hora que eu vou olhar o que é o desabastecimento do fornecedor é que a planta de IFA ela estava inteira interditada. Fora do país. Então, realmente, gente, não vai usar o produto aqui. Se eu estou com todos os insumos paralisados, esse insumo não vai vir para cá. Então, a estratégia de qualificação ela vai ter que considerar todos esses aspectos. Né? Por exemplo, isso é só para matéria-prima? Não. Já vi, por exemplo, empresa que usa single use, disposable, em etapas críticas. O material tem que estar estéril. A empresa só aceitar o certificado do fornecedor. Também está errado. Se aquele insumo dentro do meu processo ele é crítico, eu tenho que ter algum tipo de monitoramento. Eu não posso só confiar, né, no certificado. Lembrar que, para todos esses fornecedores, é importante o contrato de qualidade, de acordo de qualidade, o Quality Agreement. Por quê? Porque ali eu vou estabelecer tudo que tem que ser comunicado, responsabilidades, né, de cada uma das partes dentro do processo, para que qualquer mudança que aconteça, né, em qualquer um dos locais que possa afetar o produto, seja comunicada previamente, antes da implementação, para que vocês consigam avaliar o impacto disso, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Né? Resumidamente, assim, mas né, falei bastante para variar. Vamos para a última, antes do café? Só mais uma para encerrar, tá bom? Luciano Júnior, da LTL. Na sua experiência, como os fornecedores podem assegurar que seus sistemas eletrônicos e registros estejam em conformidade com a CFR 21, parte 11, sem comprometer a eficiência operacional? Nossa, gente. Vocês acabam comigo, gente. Eu não sei, mas acho que é muito difícil.
Não, é que são vários elementos, né? Acho que primeiro eu sempre pergunto se as empresas entendem o que significa cumprir com o CFR parte 21. E por que eu faço essa pergunta? E assim, né, ela não é uma pergunta arrogante, né, com dupla intenção. É realmente, né, uma pergunta simples, porque nesses 14 anos que eu tenho de experiência, eu já vi muita empresa com documento colocar isso e não saber o que significava, que aquilo a gente está falando de assinatura, que a gente está falando de controle de registro eletrônico, a gente está falando, né, de integridade de dados, que assim, o Alcoa, ele não é uma novidade, ele não é um plus, ele já existe desde que o mundo é mundo e que precisa estar na documentação. Então, eu acho que primeiro eu me faria essa pergunta. Todo mundo que está lidando com esses sistemas e que está, né, atestando esse título entende o que ele significa e entende o que ele precisa cumprir para eu falar que ele cumpre com CFR 21, parte 11, por exemplo? Se todo mundo entender, acho que isso é um primeiro ponto. A partir disso, é entender. Eu tenho todos os mecanismos dentro da minha empresa para cumprir? Todos os meus sistemas atendem? As versões de softwares que eu estou trabalhando atendem a tudo isso? Porque, às vezes, não vai atender, gente. Às vezes, né, alguém te vendeu aquele processo. Muitas vezes, na verdade, o CFR parte 21, ele entra como elemento de marketing, assim como a ISO 9001, e a hora que você vai ver, na verdade, na prática, não é. Precisa também entender quais os sistemas críticos você precisa ter isso mesmo, quais sistemas eu vou poder trabalhar com um processo híbrido, vou ter ali algum registro manual, alguma conferência manual, porque o sistema não vai me permitir fazer um upgrade. Vai ter situação que eu vou ter que trocar o sistema. Então, eu acho que são vários elementos, né? Eu não consigo dar uma resposta única ou fazer uma avaliação única. Acho que cada caso do sistema, cada impacto desse sistema no produto, na segurança da informação, né, na segurança do paciente, vai ter que ser avaliado para ser considerado o que precisa ter e quais os elementos. Mas eu falo sempre que, seja eletrônico, né, seja manual, não tem negociação na integridade. Eu tenho que cumprir com os conceitos de acuracidade, originalidade, contemporaneidade. Né? O dado tem que ser legível. Essas questões, elas não são negociáveis. E, muitas vezes, o que a gente acaba encontrando são esses tipos de situações. O dado não está tão legível, ele não foi colocado naquele momento. Mas eu faço uma cópia, né? Eu imprimo, porque ele não permite que... Mas aí que está, imprimir. Como é que eu garanto que a impressão aconteceu no momento que foi feito a análise? Né? A questão da integração. Então, são várias questões que precisam ser colocadas. Né? Desculpa não conseguir responder mais detalhado. Brilhantemente. Eu gostaria de agradecer a doutora Tatiane pela essa apresentação maravilhosa. Obrigada, gente. Muito obrigada. Acho que foi enriquecedora. A gente vai entregar aqui um mimo com todo carinho para a nossa palestrante. Nossa, gente, que chique. É uma forma de agradecimento aí pela disponibilidade, pela palestra, tá? Por fazer parte desse momento importante aí para nós. Obrigada, gente. Muito obrigada. Gratidão, tá? Excelente palestra, maravilhosa, né? Muito assunto, muito... Vai puxar o café? Vou. Sim? Sim, por favor. Bom, gente, eu vou já aproveitar que estou aqui em cima, então nós vamos fazer a parada para o café.